Obrigado, Eveline. No caso meu, em relação a Eveline, eu tenho conflito de interesse, né? Porque gosto muito do pai dela e da família dela. Foi muito boa a sua aula. Nós vamos deixar acontecer a segunda participação para, no final, um eventual debate de quem estiver interessado em fazer alguma complementação. Eu só dizia assim, ex homo, o homem está aí. E chamo, mas ele é mestre e PhD, quer dizer, filósofo doctor em endocrinologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, ela tem como base o Hospital São Paulo, que foi fundado em 1933, o mesmo ano do Hospital Messejana. E o grande mestre lá é o professor Rui Maciel. E a endocrinologia do Hospital São Paulo é profundamente respeitada no Brasil e no mundo. O segundo título dele, que ele é diretor médico da Applied Biology e da Corpometria Institute. E temos um outro título, pesquisador principal dos estudos do Androkov Trials, incluindo estudos em pacientes ambulatoriais com proxalutamida, dutasterida e em pacientes hospitalizados com proxalutamida. É coautor da teoria androgênica na COVID-19. Então, convido o professor Cardegiani a usar a palavra por 30 minutos. O doutor Monteiro é o nosso secretário, nosso professor acadêmico, e está nos secretariando, é membro da academia, é um grande cirurgião, é autor de um livro sobre cirurgia de cabeça e pescoço, e, antes de mais nada, é uma pessoa muito boa. Então, o doutor Monteiro vai preparando aí os textos para as perguntas no final que contaremos com você. Chamaria agora à tela o professor Cardegiani. Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, conseguem me ouvir? Sim. Tá, não, perfeito. Bom, eu primeiramente agradeço imensamente pelo convite. Depois dessa outra aula que foi excelente, eu acho que é indiscutível que as vacinas são a prioridade número 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente precisa, inclusive, se pudesse acelerar, eu até imaginei um cenário em que a gente pudesse conseguir mais vacinas do que nós temos atualmente por conta do destaque do Brasil aí fora. Bom, eu não sou infectologista, nós entramos aqui por conta, inclusive, os nossos estudos foram por conta do envolvimento de vários sistemas endocrinológicos, desde o sistema renina, angiotensina, aldosterona e também dos androgênios. O nosso interesse pela pesquisa em SARS-CoV-2, na COVID, foi exatamente esse. Então, não tenho conflito de interesses. A nossa agenda inclui aí falar um pouco das novas variantes, as diferenças, as diferenças, princípios de tratamento e opções terapêuticas, que poderia ser eficaz. Conceitos. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender o que são variantes. São mudanças genéticas em determinados loci no vírus do SARS-CoV-2. A maior parte dele acontece no que a gente chama no Receptor Binding Domain, né, RBD, ou no NTD. Aí nós temos alguns tipos de variantes que são importantes que entendam. Nós temos o que a gente chama de variantes de interesse, ou variants of interest, que são variantes que podem levar a mudanças na afinidade da ligação do vírus com o receptor, especialmente o ECA2, que é o sítio principal pela qual o vírus entra, tá? Fora quando ele entra por endocitose. Só que não tem nada comprovado, tá? As variantes de preocupação, que chamam variants of concern, existe uma evidência de pelo menos um desses, que seria aumento da afinidade da ligação, ou seja, que pode, em tese, levar a um aumento da carga viral na infecção, aumento da transmissibilidade, aumento da gravidade, hospitalização e letalidade, uma redução da eficácia da da eficácia de anticorpos, seja eles gerados pela própria doença ou por vacinas, ou uma redução substancial de ao menos uma classe terapêutica, ou redução de eficácia de vacinas para as formas graves. Ou falha na detecção diagnóstica, às vezes um PCR, dependendo da tecnologia dele,
PCR de medida ultrassensível, a gente está falando do Polymerase Chain Reaction, que é o PCR para detecção do SARS-CoV-2. Às vezes, dependendo da tecnologia, poderia discutir com isso. E tem o que nós chamamos de Variants of High Consequence, variantes de alta consequência, que ainda é teórico, ainda não existe nenhuma mutação do SARS-CoV-2 classificado como tal, que teria principalmente como redução importante da eficácia das medidas de prevenção, das medidas médicas de emergência, que é chamado de Medical Countermeasures, que são medidas para caráter de emergência. Importante lembrar que medidas que são tomadas no âmbito de emergência, às vezes não precisariam ser tomadas no âmbito sem emergência. Então, o nível de evidência necessário para determinadas medidas de emergência não precisa necessariamente ser o mesmo. E isso é uma questão também que é mais conceitual ou até filosófica do que simplesmente mandatória. E tem que demonstrar todas essas alterações que foram descritas no Variants of Concern juntas, né? Mostrando praticamente uma grande mudança viral. Ele fica resistente às vacinas, ele reinfecta, ele é mais grave, ele diminui a capacidade de diagnóstico, então você perde a capacidade de diagnóstico, tudo isso junto. Bom, aqui são as variantes de interesse, maior parte americana. No Brasil nós temos a P2, que estava mais presente no Rio de Janeiro, tá? E existia um potencial de redução, mas todos são potenciais, não existe nada comprovado. O que chama atenção aqui é a B.1.617, que é uma variante indiana que talvez ela está classificada como variante de interesse e não variante of concern, possivelmente por falta de dados. Então, o CDC ainda classifica como variante de interesse. Só que é importante falar que essa variante da Índia, se a gente for fazer uma análise no big picture, ela possivelmente não é mais letal. Se a gente analisar o número de mortes na Índia, e pelo tempo já transcorrido desde o surto na Índia, existe um número de infectados muito maior em relação ao número de mortos, em comparação à proporção entre o número de novos infectados e mortos que nós tivemos no Brasil, principalmente nos meses de março, abril e agora. Então, aparentemente, ela é altamente transmissível, mas eu tenho meus questionamentos se ela é mais letal, porque senão o número de mortes em relação ao número de novos infectados seria muito maior. Variantes de preocupação, nós temos aqui a B.1.351 da África do Sul, a 427, 429 da Califórnia, mas essas mutações da Califórnia não prosperaram muito. A B.1.7 da Inglaterra e a B.1 do Brasil. As que têm alguma evidência de nível de aumento de gravidade é a B.1.7, que é inglesa, e a P.1 do Brasil. O Brasil eu ainda considero a P.1, como eu vou falar, subnotificada em relação, assim, atualizada em relação ao que realmente ela se trata. As mutações na SARS-CoV-2, elas tendem a ocorrer nos mesmos sítios. Então, principalmente, por exemplo, na E48K, 484K, essa mutação, ou seja, tratam-se de mutações que, embora aconteçam em lugares diferentes, em momentos diferentes, elas tendem a acontecer por mesmo. A gente chama isso de evolução convergente do SARS-CoV-2, do vírus. A E484K, ela é a única dessas principais mutações que a gente chama de mutação de escape. Por quê? Ela consegue escapar das respostas do hospedeiro, ela consegue escapar dos anticorpos. Então, teoricamente, todas as mutações que têm a E484K têm, em tese, uma melhor capacidade de sobrevivência, mesmo na presença de anticorpos contra SARS-CoV-2, tá? Então, o índice de neutralização nesse sentido cai. As outras mutações, a N501Y e a K417, elas não mostraram qualquer capacidade até agora de escape imunológico, só que elas podem aumentar a afinidade com o receptor, podendo aumentar a carga viral no hospedeiro com a infecção. A variante P1, aparentemente, eu até digo o seguinte, nitidamente a variante com maior gravidade e letalidade. Obviamente, nós temos os vieses de colapso do sistema de saúde, falta de equipamentos, etc., que aumentou muito a mortalidade em si também, né, pela condição. Aumento da transmissibilidade, redução ainda mais significativa de respostas a terapias monoclonais, possível redução de resposta dos interferons, uma falha terapêutica no uso de plasma convalescente. O plasma convalescente, dependendo, ele pode fazer uma pressão positiva, uma pressão positiva sobre o vírus, selecionando determinadas mutações. E a medida de contenção do vírus e redução de danos se mostraram menos eficazes. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui
é que a gente tende a sempre sair culpando tudo, mas existe uma questão biológica dessa variante, tá? Eu acho que a variante conta muito, só que ela, por exemplo, em Vancouver, hoje tem mais casos de P1 do que todos os Estados Unidos, por exemplo, Vancouver no Canadá, e eles aparentemente estão conseguindo controlar. Então, ela tem a variável biológica, mas eu volto a pensar um pouco também que houve um descontrole nosso social. Aqui é um exemplo muito claro, assim, de que quando você diz assim, não existe evidência de que a variante P1 seja mais grave. É um exemplo da escravidão da medicina perante uma ciência mal praticada. Porque, nesse caso, ela tem uma óbvia falha na documentação e tradução científica da nítida observação clínica. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de mencionar o que existe ou não. Aqui, nesse sentido, nessa variante, ela clinicamente, praticamente todo médico que lidou com COVID, com pacientes com COVID neste ano, sabe muito bem o que eu estou colocando. Se isso não foi ainda comprovado, é uma falha na tradução e não no fato de a variante P1 ser mais, de não ser mais letal. Peraí, voltar aqui, tem que clicar aqui. Isso. Bom, diferenças fisiopatológicas, clínicas e laboratoriais, né? Nós temos aí a tríade de complicações da COVID, uma inflamação pulmonar aguda intensa em resposta ao vírus da COVID, infecções bacterianas secundárias. Essas infecções bacterianas secundárias fica até um pouco difícil, como todo mundo entra com antibiótico desde o início, mesmo muitos pré-hospitalares, a gente fica um pouco difícil de quantificar, para a gente conseguir estudar essas infecções bacterianas secundárias, e uma tendência à trombose. É uma doença também vascular, a gente sabe, vai sair um paper agora mostrando exatamente, assim, na Scientific Reports, o que acontece realmente no endotélio em termos de disfunção. Aqui nós temos na variante, provavelmente, a gente está lidando com uma variante nova que está presente quase que somente no Brasil, que foi pouquíssimo estudada, então a gente está lidando muito aqui com hipóteses e possibilidades. Existe uma provável persistência da replicação do vírus SARS-CoV-2 na fase inflamatória. Essa fase pulmonar, essa inflamação tende a ser mais intensa, mais grave, progressiva, persistente e refratária. As infecções fúngicas podem também acontecer, tendem a ser persistentes, podem ser mais reincidentes pelas descrições que nós temos. E talvez uma microtrombose difusa e microtrombos e uma trombose difusa que a gente já tem que atuar partindo da premissa nesse sentido de que existem de que tem uma grande chance de acontecer isso também no longo prazo. Aspectos clínicos, existe uma menor prevalência da perda do olfato e do paladar na P.1, aparentemente. Nosso trabalho a gente mostrou isso, a gente ainda não conseguiu só descrever para publicação. Inclusive, eu até falo, começou a ter perda de olfato de paladar, parece ser bom prognóstico. Dificilmente que alguém quando desenvolve perda de olfato de paladar evolui mal, isso é só uma observação prática. A evolução dos sintomas não obedece a uma ordem específica necessária. Uma provável maior prevalência do HAP hypoxia, o que é isso? Como o pulmão ele não sente, como a fisiopatologia que gera a hipoxemia, ela não é uma fisiopatologia que induz a sintomas, o paciente às vezes ele está bem os sintomas e ele cai a saturação de oxigênio sem perceber. Então ele tem maior componente respiratório e menor componente muscular da sensação de falta de ar. Sintomas sistêmicos persistentes, pode persistir, e sistêmicos que aparentemente não relacionados à COVID, e a gravidade não é mais tão específica e determinada por fatores de riscos. Os fatores de riscos eles continuam, principalmente em termos de gravidade, mas a doença não seleciona só mais quem tem grandes fatores de risco, principalmente em termos de gravidade. A evolução tende a ser mais rápida e mais grave. Pode ser que tenha uma fase pré-clínica e assintomática, então você tem uma fase pré-clínica completamente assintomática. Nós avaliamos 20 pacientes que eram moradores da mesma casa de pacientes infectados. Eles começaram a ter alterações de marcadores, principalmente de dímero e PCR ultrassensível, alguns dias antes de qualquer sintoma. Maior chance de falha terapêutica do suposto tratamento precoce regular, mas o que não é decorrente daquela fala que nós fazemos, porque aquela questão de 85% evoluir bem, ela é válida para cepas clássicas, para COVID clássica, que nós chamamos. Para P.1, isso ainda precisa ser reavaliado, mas provavelmente o percentual que evolui bem é um pouco menor. Persistência do quadro pulmonar grave,
Redução importante, aumento de risco de hepatite viral, vamos dizer viral, causado pela Covid. Então, cuidado na hora de confundir. A gente acha que é medicamentoso, mas o padrão de hepatite é diferente. E maior chance de síndrome inflamatória multissistêmica. Refratariedade a tratamentos, por exemplo, dexametasona 6 miligramas, ele é nitidamente insuficiente para a variante P1. Então, se a gente fixar única e exclusivamente no que já saiu na literatura, talvez a gente perca o nosso paciente. E aumento da letalidade. A gente tem um aumento mais importante do PCR ultrassensível, tá? Normalmente, nas variantes anteriores, o PCR ultrassensível aumentava muito pouco na fase inicial, antes da fase inflamatória. Agora ele já aumenta inicialmente, bem antes, e em níveis muito mais elevados. Os pacientes vinham aí com 5 a 8 aí, miligramas por litro, e agora eles aparecem com 100, 150. Aumento mais acentuado de número de fibrinogênio, aumento dos marcadores hepáticos independentes de utilização de medicamentos, alguns distúrbios hidroeletrolíticos. Nós, como a gente acompanha a parte endócrina, não tem como deixar de falar, distúrbios do eixo gonadotrófico, um hipogonadismo agudo nos homens, por exemplo, e distúrbios persistentes do eixo renina-angiotensina-aldosterona, tá? Aqui era uma curva que a gente fez com base nos nossos estudos. O que está em cinza claro é o que era da antiga, o que a gente chama da Covid-19. Então, você tinha uma sequência, você tinha uma hora arrastado, perda de olfato paladar, eles prediziam talvez um futuro aumento, uma futura fase pulmonar. Agora a gente vê, inclusive, uma fase de pré-sintomas. Outra coisa também, com essa questão do aumento da transmissão, é mais difícil ver metade da casa pegando Covid. Hoje, na nova variante, a gente vê a casa inteira. Nós genotipamos mais de 100 pacientes nos nossos estudos. Uma parte deles, inclusive, tem mesma casa, todos eram P.1 já em fevereiro e março, e tem uma parte que já era P.1.2, que é uma sublinhagem que a gente detectou provável foco de origem, no trabalho do Ricardo Zimmermann, da Cláudia Thompson, que vão publicar em breve, mostrando a origem dessa P.1.2, cuja consequência a gente ainda não sabe. Então, aqui, em tese, a atuação tem que ser mais próxima, tá? Isso aqui é importante. Princípios do tratamento. Na verdade, os argumentos para o tratamento, eles são um pouco diferentes, pelo menos que eu imagino. Eu tenho uma opinião muito diferente de todos, inclusive, e deixo isso aberto. Essa veemência contra ou a favor, ou o salvador da pátria tratando, ou não existe nada, é impossível. Na medicina, na ciência, nada é 0 ou 100. Evidência não é sim ou não, evidência é nível. Se você tem evidência in vitro, ela existe uma evidência. Evidência observacional foi usada, por exemplo, para HIV, né, no caso do AZT, muitos anos de gerar a evidência necessária. Então, assim, às vezes a gente fica muito fixado numa coisa e não todos nós, assim, a parte técnica é excelente, e isso eu, na verdade, gosto de chamar atenção para todos. Será que a gente precisa ser radical nesse sentido? O que a gente pode usar ou não? E nem tudo é 0 ou 100. Eu acho que inclusive, assim, eu não gosto dessa questão absolutista assim demais. Eu acho que isso impede uma discussão saudável e verdadeiramente produtiva e científica. A discussão científica ela permite contraditória, ela avalia hipóteses e ela não fecha portas. Então, por isso que eu trago. As propostas são baseadas na evidência vigente. Evidência vigente para a variante P1 tem NASA, quase. Maior probabilidade de gravidade que as cepas anteriores. Nível de recomendação é, no máximo, considerar o uso e não utilizar. Considerar o uso nos guidelines das diversas sociedades é opcional, porque você pode pensar que existe ou não. Então, essa coisa de condenar o uso de determinados fármacos, que às vezes eles tentam criar uma narrativa para mostrar efeitos colaterais ou riscos que, na verdade, não existem. Ao mesmo tempo que você também, às vezes, não precisa concordar em utilizar, você acredita que não tenha a necessidade do uso. Então, a gente precisa entrar no meio termo, num bom senso, numa compaixão nisso. E o tratamento também, a gente está avaliando isso nos nossos estudos, não serviria também só para reduzir mortalidade. Ele também serviria para reduzir a morbilidade crônica ou a síndrome pós-Covid. Aqui tem que levar em consideração as mudanças no comportamento viral. A combinação entre drogas provavelmente tende a ser superior ao uso de medicamentos isolados. A prevenção de complicações, em tese, ao meu ver, teria que ser mais ativa, antecedência ao vírus. Entre a clínica, bioquímica e a radiologia, eu recomendo estratificar o estágio da COVID, vamos dizer, pelo mais grave. A corticoterapia mais precoce, mas pelo menos um pouco depois da proteção antiviral, caso você faça.
Os medicamentos pode ser que sejam necessários em doses mais elevadas e períodos mais prolongados, no caso, principalmente o corticoide. E, aparentemente, a replicação viral tende a persistir durante a fase inflamatória, mudando todo o racional de paciente hospitalizado. Então, até medicações que tenderiam, até o plasma convalescente, se ele atuasse, que agora se viu que ele atuaria melhor na fase precoce, talvez nessa nova cepa P1 ele pudesse vir a atuar também na fase hospitalar, na fase inflamatória, se a replicação, uma vez que a replicação viral pode existir. Essa parece persistir, ela é baseada no seguinte fato: você dá você faz antibiótico, as pessoas dão antibiótico de largo espectro, dão uma profilaxia, inclusive, ou tratamento em níveis máximos para prevenção de trombose, e ainda assim você vê uma persistência de dedímero e de PCR ultrassensível, e com uma procalcitonina indetectável. Então, assim, são sinais parecendo aparentemente persistente de atividade viral indireta, uma vez que aumento de dedímero com tromboprofilaxia ou até em doses plenas, você ter esse aumento parece não encontra outra justificativa. E maior atenção à falha terapêutica, a comorbidades e a complicações de tratamentos mais agressivos. Então, pode ser que com o aumento da dose do corticoide você gere uma imunossupressão maior, fora a imunossupressão do vírus, tá? Principais diferenças terapêuticas seriam, para quem considera o tratamento a combinação com o maior número de medicamentos, uma profilaxia para trombose mais agressiva, uma corticoterapia talvez mais precoce, tratamentos mais prolongados, e uma tendência antibiótico mais agressiva, mas eu também tendo a pensar que eu iria mais para um lado dirigido da antibiótico terapia, sabe? De acordo com o que aparece. Lembrando que a parte de sintomas, por conta da própria corticoterapia, às vezes os sintomas ficam um pouco obnublados, ficam um pouco escondidos, vamos dizer. Opções terapêuticas, né? A gente tem, o que eu coloco aqui são opções terapêuticas que entraram em estudo, ou são opções teóricas, então não é aqui que eu estou colocando opções tudo que é para usar, pelo amor de Deus. A gente tem aqueles aqui que é entrada viral por fusão, ação viral direta. Nós temos alguns anticorpos neutralizantes. Essas duas combinações, a segunda combinação foi aprovada hoje pela Anvisa. ECA2, atuação direta na enzima conversora de angiotensina 2, spironolactona, o uso agudo de inibidores da ECA ou bloqueadores receptores de angiotensina, ou o próprio ECA2 recombinante, que em tese ele neutralizaria o vírus, tá? Teoricamente. Bloqueio da TMPRSS2, da TMPRSS2. TMPRSS2, ela modifica o spike, ela prepara o vírus para entrar pela ECA2 de uma forma mais simplificada falando. Nós temos os inibidores diretos da TMPRSS2, o camostato, o nafamostato, a bromexina. A nossa área de trabalho é exatamente na redução da expressão do TMPRSS2, reduzindo a expressão androgênica aqui, do tasterida e finasterida, no caso 5-alfa, ou esses outros. E você tem até um bloxol com uma inibição do bloqueio da própria ligação do TMPRSS2 com o spike protein do vírus. Aqui de proteólise tem o lopinavir e ritonavir. É um resumo, tá, gente? Não tem tudo. Famotidina, doronavir. Tem uma coisa importante aqui que é extremamente imperativo falar, que os mecanismos de ação não são todos bem elucubrados, 100% elucubrados, tá? Aqui de translação e replicação viral, nós temos in vitro demonstrações aí da ivermectina, tem a questão das doses, mas parece que outras ações da ivermectina podem eles podem superar a concentração necessária, que seria muito alta. A cloroquina, hidroxicloroquina, oseltamivir, remdesivir. A catepsina teria ação aqui do baricitinib, então a combinação do baricitinib com remdesivir foi aprovada nos Estados Unidos. Ele é melhor do que o remdesivir isolado. E aqui você tem a resposta anti-resposta inflamatória. Tocilizumab, os interferons recombinantes, possivelmente a nitazoxanida. Saiu um estudo fase 3 agora de nitazoxanida de liberação lenta, saiu em preprint. E eu acho que durante uma pandemia, a gente sabendo, conhecendo a velocidade de revisão, e uma coisa importante deixar claro os principais journals, eles estão tomando muito cuidado para publicar por conta do que aconteceu no início da pandemia. Tá? A fluvoxamina vem chamando atenção para ação. Inibidor de recaptação de serotonina, outros também. A sertralina, fluoxetina, o escitalopram. Você tem alguns mecanismos aqui que podem justificar.
tá? Da fluvoxamina, eu trouxe porque ninguém esperava. Glicocorticoide, calcitriol, que é 1,25. A gente tem uma observação também, pacientes pós-bariátricos bem suplementados dificilmente agravam, e eles têm um aumento da conversão de 25 em 1,25 hidroxi-D pela 1-alfa-hidroxilase nos rins. Então, eles têm aumento da 1,25, que corresponderia ao calcitriol, pode se justificar porque eles foram, no nosso estudo, nos nossos clinical trials, na análise conjunta, no joint analysis, mas é post-hoc, claro, eles foram muito melhor do que a média, colchicina. Aqui tem os que seriam ação direta, isso daqui eles não é necessariamente fixo, tá? Então, tem alguns que pertencem a mais de um, tem alguns que você descobre outros mecanismos, e possivelmente você teria uma redução da ação direta, porque a variante P1 tem a E484K, que é uma variante de escape. Então, em tese, você teria uma redução de ação desses medicamentos. E talvez alguns em relação ao interferon, tá? 3 aspectos básicos que eu acho que são derivados da observação, e é impossível esperar um nível de evidência científica suficiente para ter recomendações de sociedades. Eu, inclusive, assim, em termos de recomendações de sociedades, OMS, lembrando, por exemplo, que o Remdesivir não é recomendado pelo OMS e é aprovado no Brasil. Então, não é unanimidade e você não pode se guiar tão somente por recomendações, porque elas têm um delay natural em relação ao aparecimento. Então, a P1, ela exigiu um aprendizado, tanto que a curva de mortalidade houve uma melhora relativa nos centros na medida que ia aparecendo, porque os médicos foram vendo que eles precisavam aumentar as doses do corticoide, por exemplo, eles precisavam fazer uma prevenção mais ativa da trombose, e em alguns momentos eles precisavam de usar antibiótico terapia de espectro mais amplo. Esse terceiro ponto, antibiótico terapia de espectro mais amplo, foi uma mera observação que necessita de confirmação de evidência, tá? E eu também, assim, eu recomendo do ponto de vista de empático, que não se culpem para os médicos, por exemplo, que prescrevam antibiótico terapia de espectro mais amplo, porque você está lidando com uma doença, com uma variante nova, que trata-se quase que uma doença nova do ponto de vista clínico, não vou dizer fisiopatológico, mas de complicações, então eu acho que a gente tem que lidar dessa forma. A blindagem do hospedeiro, eu sou um pouco suspeito para falar, porque nossa linha de estudos foi para essa linha, então não é o mainstream das discussões, mas ao meu ver, a gente tem vários, eu queria dar uma aula de antiandrogênicos, ela tem bastante plausibilidade. Antes de ontem saiu um trabalho, uma coorte retrospectiva com mais de 6 milhões de homens dos hospitais de veteranos de guerra dos Estados Unidos, mostrando que a terapia de deprivação androgênica foi associada à proteção, tá? Todos os trabalhos mostram que mulheres com hiperandrogenismo, síndrome de ovário policísticos, têm a forma mais grave. Pode ser que parte do que as crianças tenham um quadro relativamente mais leve tenha a ver com isso, e crianças com menos de 1 ano têm um relativo risco aumentado em relação às crianças com mais de 1 ano, possivelmente pelo fenômeno fisiológico de mini puberdade. Então, a nossa linha antiandrogênica, eu sou enviesado para falar sobre isso, porque a gente pensa mais por esse lado. Então, assim, a depender da gravidade, a gente poderia considerar a combinação dupla ou tripla, tá? A proxalutamida, quem sabe a gente tem uma boa notícia aí nas próximas semanas, e deixando claro que todos os nossos estudos foram sempre 100% privados, sem apoio de qualquer natureza, de qualquer governo, nem financeiro, nem logística, então que se deixe isso bem claro, então qualquer usufruto político para qualquer lado dos estudos que nós fizemos, eu não sou não concordo plenamente, enfim. Fica um pouco dizer, porque é um assunto que é meio espinhoso. Inibição viral, se fosse para ter, nós temos um estudo que está aprovado pelo CONEP para testar ivermectina em doses mais elevadas. Não começamos por quê? Por conta dessa guerra midiática. Eu sou um cara que gosta de testar hipóteses, o verdadeiro cientista testa hipóteses, e a gente gostaria de testar. Hidroxicloroquina, ao meu ver, essa parte, eu acho que ela tinha, nós fizemos um estudo comparativo, que está em revisão, que está perto da publicação, uma comparação head-to-head ou observacionalmente, a hidroxicloroquina foi um pouco menos forte, foi mais fraca. Talvez, eu acho que, inclusive, para P1, não sei o quanto que funcionaria. Então, a questão não é só funcionar sim ou não, e sim o quanto. E se vale a pena, tendo em vista que todo o suporte que a gente dá para algum tratamento, a gente acaba gerando um conforto e comportamento de risco. Então, alguma coisa que a gente venha propor tem que ser eficaz para poder valer a pena. Fluvoxamina, que chama atenção recentemente, tá? Eu falo dela, um estudo que foi bem conduzido, provavelmente ela vai entrar aí no mainstream. Eu não sei porque no Brasil ela não está recebendo a devida atenção. Supressão de efeitos virais. Então, assim, a gente tem já aqui, só revendo,
blindagem do hospedeiro, deixando ele blindado para a entrada do vírus, inibição viral de uma forma meio grotescamente falando, porque não daria tempo de ir mais específico, supressão dos efeitos virais, tempestade de citocina, etc. Colchicina, teve aquele trabalho canadense que foi um pouco controverso. Budesonida, eu chamo a atenção, por favor, ele tem evidência, o trabalho, a NHS está recomendando o budesonida inalatório, então não é que não existe tratamento. E eu chamo a atenção para o calcitriol como uma possibilidade, levando sempre em consideração o risco de hipercalcemia, quando se pensa em se utilizar. Utilizaria tão e somente pacientes com vitamina D abaixo de 20. E outras opções. Controle de infecções secundárias, como eu disse, secundárias, então não é obrigatório, obviamente. Ajuste campo de biótico conforme resposta e conforme também a prevalência, que são só algumas opções. Tratamento da trombose, eu acho uma AS eficaz, até principalmente em dose plena, 325 mg por dia. Alguns trabalhos mostraram resultados positivos. E pode ser que, principalmente pacientes com algum fator de risco, a rivaroxabana ou a pivaxana ou dabigatrana para períodos mais prolongados. Isso também é baseado em observações e comportamento viral dessa nova cepa. Outras opções terapêuticas não é use, são opções promissoras, as estatinas, a atorvastatina. No nosso trabalho também a gente observou isso, usuários crônicos de estatina tendem a ter menor gravidade por Covid, inibidores de DPP-4, Cialis ou Viagra também, eles têm uma atuação direta nos vasos, então parece que também tem um conceito protetor. Leutironina, saiu um trabalho ontem mostrando que pacientes que usam levotiroxina, ou seja, que têm hipotiroidismo, intubados tendem a ter um maior risco de morte. Isso porque o T3 intrapulmonar ele teria uma participação importante na resposta imunológica e mesmo na reposição com levotiroxina no hipotiroidismo, ainda assim a gente não normaliza os níveis de T3. Isso não é relevante para o dia a dia, mas pode ser relevante para isso. Nós publicamos um trabalho tem 1 mês e meio mostrando que é mais difícil pegar Covid, quem tem hipotiroidismo, porque o T3 facilitaria por relação na furina, então com menos T3 entraria menos, mas pode ficar mais grave se tiver. Aí tem os outros, própolis, pioglitazona é um anti-inflamatório excelente, e tem outras hipóteses, né? A gente lida com isso. Então, trata-se de uma variante mais transmissível, mais grave, mais resistência a tratamentos, maior mortalidade, maior tempo de doença, ela não obedece aos níveis, ela não obedece ao cronograma que normalmente a gente espera, maior acometimento de jovens, mulheres e pessoas sem fator de risco. Então, o tratamento, se for para considerar assim, ao meu ver, não adianta monoterapia, nenhum tratamento vai se mostrar eficaz com monoterapia. Teria que ser, para tentar uma eficácia, o maior número de drogas, talvez maior dose, maior tempo de tratamento, maior combinações terapêuticas, e drogas que dependem das mutações. E também o reposicionamento de drogas antivirais, que em tese podem ser que elas atuem na fase inflamatória, no caso da P1. Então, isso daí é uma questão interessante. Então, as drogas que a gente coloca para usar no início, pode ser que elas venham a atuar na fase inflamatória da P1. Isso é meramente especulativo, baseado nas nossas observações. Então, assim, a pergunta bem direta, eu sou uma pessoa, talvez eu não pense exatamente igual a todos, eu tenho um pensamento independente mesmo, e a independência ela é um caminho muito solitário. Mas, assim, pergunta, existe evidência suficiente para os tratamentos da variante? Em caso de não pandemia, a reprodução dos achados seria necessária, indubitavelmente não seria suficiente. No caso de um surto dentro de uma pandemia, devido à ausência de alternativas terapêuticas, eu consideraria o uso do reposicionamento de drogas. As classes de medicamentos e doses utilizadas que já mostraram eficácia precisam ser revisitadas em relação à P1, e a gente tem essa dificuldade porque a P1 está predominantemente no Brasil tão e somente. Então, é muito difícil nós termos estudos para isso. E talvez as vidas não tenham como esperar a evidência surgir. Então, a observação clínica, embora não seja perfeita, ela tem sim seu grau de importância, ela tem sim, isso a gente não pode renegar a observação a zero. Claro que os viés de observação, por exemplo, nas primeiras cepas, porque 85% iam bem, falava a favor de tratamento, e o tratamento, 85% melhorava com ou sem remédio. Então, a gente achava que muita gente melhorava com os remédios, que eles iam melhorar sem. Na P1, a história já não é exatamente a mesma, e a balança custo-benefício pesa mais para o benefício de drogas com potenciais terapêuticos. Desculpa, eu tinha muita mais coisa para falar, tentei usar o bom senso aqui, é isso. Professor Cadegiani, muito obrigado, sua aula foi riquíssima, e
a gente agradece e nós vamos agora pedir ao nosso secretário, do professor Monteiro, para tomar conta nesse instante e dizer de questionamentos que os colegas assistentes tenham a fazer, ou então, ou perguntas ou intervenções. Professor Monteiro, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero manifestar a minha satisfação de estar compondo essa mesa, presidida pelo Dr. João Martins, a quem tenho uma especial admiração, e que foi contemplado aqui com duas excelentes e esclarecedoras exposições. Nós temos aqui o acadêmico Dr. Irã Rabelo, gostaria de fazer uma intervenção. Dr. Irã Rabelo, por favor. Boa noite, parabéns aos expositores. E eu gostaria de ser original, mas com o nosso amigo João Martins na mesa, isso é impossível ser. Ele usou de criatividade ao dizer que em relação a Eveline, ele não pode dizer que não tem conflito de interesse. Né? Eu tenho muito conflito de interesse em relação a ela. O pai dela, o Edwilton, e eu construímos duas coisas juntos. Construímos um condomínio, no qual nós fomos vizinhos, e me possibilitou de ver o crescimento da Eveline ainda criança, e depois para a criação, para a implantação das comissões de controle de infecção hospitalar no Hospital de Messejana, no HGF e na Associação Cearense de Controle de Infecção Hospitalar. Eu gostaria de lembrar um fator histórico, e isso me preocupa, porque já fazem, apesar dela ter o viés de serem de décadas, existia um autor chamado Frontal Costa, que, com o nome português, mais radicado nos Estados Unidos, em que ele publica um artigo mostrando que um microbiologista competente encontra o que quiser no lavado broncoalveolar. Então, o lavado broncoalveolar é importante, desde que você considere o número de células epiteliais e o número de micro-organismos, e também levar em consideração que quando ele fez esse trabalho, com mais de 2.000 casos prospectivos, com biópsia pulmonar, e mostrava que, na realidade, os germes mais comuns são os de sempre. É o pneumococo, o streptococo pneumonia, que eram os mais comuns. O que não é muito comum, a infecção por pneumococo na infecção hospitalar, embora agora esteja renascendo. Então, que eram essas coisas que eu queria lembrar, porque uma outra coisa que me chama muita atenção é a verdadeira sofreguidão, como alguns políticos se empenharam na difusão de algumas drogas medicamentosas. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, tivemos defensores ardorosos de drogas que eram expostas em lives públicas para difundir determinadas drogas. Até onde isso é verdadeiro, não sei. Até onde isso tem importância da grande manipulação farmacêutica, do verdadeiro balcão de negócios que esse mundo se transformou, onde a indústria farmacêutica, ela talvez só perca em rendimento com a indústria do petróleo, a indústria de arma. É uma indústria extremamente poderosa e é até perigoso eu estar dizendo isso aqui. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade de me posicionar. Sugiro ao presidente João Martins que ofereça como tempo, no máximo 2 minutos, para respostas e intervenções. Por favor, porque nós estamos com o tempo estrangulado. Desculpem. Bem, o doutor acadêmico, o doutor Sávio Pinto, formulou através do chat uma pergunta endereçada ao doutor Cadegiani, onde ele colocou: por que a escolha da prostalutamida, droga difícil no Brasil, em Manaus, em vez de drogas bastante conhecidas como flutamida, bicalutamida, enzalutamida, etc.? Simplesmente porque foi a única droga que nós conseguimos doação da indústria. A gente não conseguiu doação de nenhuma outra droga para a indústria que fizesse o componente placebo e a droga. Eles têm que ser iguais, né, por definição, com um duplo cego, placebo controle.
E a proxalutamida foi a única molécula antiandrogênica que nós conseguimos essa doação das moléculas mais fortes. Coincidiu com o fato dela ter demonstrado uma atividade in vitro, não só no TMPRSS2, mas também no ECA2, e uma redução no TNF-alfa. Então a gente falou, vamos testar esse antiandrogênico. A gente já tinha um perfil de segurança prévio bem estabelecido. A gente começou com pacientes ambulatoriais, depois fomos para pacientes hospitalares. Então, foi uma iniciativa nossa mesmo por conta de testagem da teoria com a molécula que nós tínhamos. Então, nosso objetivo agora, se der certo, a gente vai testar outras moléculas, porque a nossa preocupação ela é mais em avaliar a classe terapêutica e a teoria antiandrogênica, não só para o SARS-CoV-2, na verdade, todos os outros vírus também que dependem do TMPRSS2, e possivelmente até para quadro antibiótico. A flutamida, por exemplo, no início já demonstrou lá no passado a ação antibiótica. Então, pode ser até para relações de sepse, etc. Tanto que é um assunto que eu tenho muitos infectologistas excelentes de todos os lugares do Brasil, que inclusive são extremamente contrários a tratamento, que têm tido excelentes conversas, a gente tem tido excelentes conversas sobre a questão da teoria e a questão dos estudos com este fim, sabe? Então, ao meu ver, assim, se eu perguntar, eu sou extremamente enviesado, porque eu vi a molécula, ela é um pouco gritante, a ação, assim, a molécula se mostrou, assim, um pouco esquisita, e eu confesso que a gente ainda não consegue explicar todos os mecanismos da proxalutamida em si. Mas eu gostaria para poder mostrar, porque é um desenvolvimento de toda uma teoria, com hipóteses e com achados. Inclusive, eu tenho uma outra aula pronta, caso vocês precisem de alguém, tá? Só de antiandrogênicos, para mostrar onde a gente chegou. A gente fica meio fora do mainstream, nós não éramos tão desejados, talvez, no início, por conta da molécula ser chinesa, mas agora a gente mostrou eficácia e aí acabou indo para um lado que eu, sinceramente, não gostei, do ponto de vista político, porque a gente é só cientista e isso acabou levando a consequências que a gente não gostou muito, eu sendo muito sincero com os senhores. Mas, assim, o nosso objetivo é só testar a molécula, é isso, ponto. Mas eu gostaria de ter testado uma mais barata, porque você conseguiria fazer um usufruto mais rápido, tendo registro aqui, etc. Ok. Doutor João Martins, não há mais perguntas formuladas. Muito obrigado, Monteiro, nosso presidente da Bienal, doutor Janete, esse homem incansável e inspirado. O Eduildo quer falar. O Eduildo pode, porque é o pai da moça. É possível ou não? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, Eduildo. Opa, você pode quebrar o protocolo, viu? Doutor Eduildo, desculpe, eu indaguei se o senhor queria uma pergunta e o senhor não respondeu. Desculpe, por favor, eu ainda não entendi. Eu queria só fazer coro com a colega Eveline sobre o problema do antibiótico, que ela falou tão bem, né? E lembrar que nós devemos dar um apoio decisivo aos valorosos doutor Carlos Alberto Martins Rodrigues e Marcelo Alcântara, na CESA, para eles verem com toda força algo que eu já tinha falado para a academia, que é para a gente aprimorar todas as medidas preventivas, já que a Covid é terrível, e temos que dar todo apoio, a gente tem que aprimorar aquilo que é fácil, mas que não é feito. Higienização das mãos, equipamentos, etc. Viu? A segunda coisa, eu queria só, não vou polemizar, mas manifestar a minha sensação de estranheza em alguns conceitos da doutora Nise Yamaguchi, e do nosso doutor endocrinologista, doutor Flávio Cardegiani, mas não vou polemizar. Apenas estranhar, exteriorizar minha estranheza nos conceitos. Obrigado. Agora o João Martins falando, creio eu, né, Janete? Meu presidente João Martins, você me permite uma intervenção? Mas ao presidente da Bienal, eu só tenho submissão. Vamos ver. Seja neutro. Eu quero expressar a minha alegria pelas duas belíssimas palestras que nós ouvimos para fechar o dia de hoje, tanto da doutora Eveline Girão,
como do professor Flávio Cardetiano. Estou muito feliz de ter encerrado o dia com tão representativas palestras. E eu queria me dirigir especialmente agora, pontualmente, ao professor Flávio Cardetiano. Professor, eu fiquei encantado também. O encantamento é uma coisa que me assoberba muito, sabe? Como você teve a capacidade de, em 30 minutos, fazer um passeio tão completo em todas as opções terapêuticas farmacológicas que o mundo hoje convive. Fiquei impressionado como você conseguiu fazer isso tão bem. Você fez uma palestra sobre esse passeio que você fez, se apoiando no P1, é um conteúdo que daria talvez para 5, 6 aulas. E você fez bem, nos deixou assim bem informado, quem quiser se aprofundar que o faça, mas eu fiquei impressionado com sua capacidade de síntese, sem correrias e que deixou tanta marca na gente. Isso foi uma coisa que me cativou muito. Mas agora eu vou dizer, para terminar, o que mais me cativou no senhor. O que mais me cativou no senhor foi o senhor conseguir fazer tudo isso com absoluta neutralidade política, sabe? Eu fiquei assim impressionado como o senhor foi cientista, como o senhor falou há pouco tempo. O senhor falou todas as opções, o senhor falou todas as possibilidades, o senhor foi absolutamente justo, correto, pleno, o que não tinha comprovação o senhor disse, o que mostrava esperança o senhor falou, absolutamente neutro do ponto de vista político. Isso toca muito em mim, porque eu quero dizer para o senhor que nós somos cerca de 7 dezenas acadêmicos na Academia de Ciência e Medicina, e só esse asno aqui, só esse asno, não consegue mudar de opinião. Os outros colegas nossos são suficientemente sábios para, diante da sabedoria alheia, mudar de opinião, rever, refletir as suas opiniões, quem sabe um dia se posicionar diferente. Somente esse asno é incapaz disso. Eu sou realmente de pouquíssima inteligência, então eu sou um caso sem jeito. Aí, quando eu vejo um homem tão neutro como o senhor, isso me dá uma certa santa inveja, viu? Eu acho que foi a coisa mais... Foi o ponto mais importante da sua palestra, foi dizer que a medicina nunca é 0 nem é 100. Nem é sempre, nem jamais. Isso foi o ponto alto da sua palestra. Pode ser que esse asno, de hoje por diante, possa melhorar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, ter atendido o nosso chamado e ter nos presenteado juntamente com a colega Eveline Girão, com 2 palestras tão magnânimas para o final do dia. Muito obrigado e eu devolvo a palavra para o presidente e meu guru, acadêmico João Martins. Eu começo agradecendo ao Janetson, porque ele disse que eu queria dizer ao doutor Carpegiani. Mas vamos a uma assertiva bem antiga que diz o seguinte: não há nada novo, há novamente. Diz até em latim, non nova sed novae. Bom, isso está naquela coisinha que nós aprendemos do Hipócrates, 480 a.C. A arte é longa, a vida é breve, o conhecimento falacioso, a transitoriedade das verdades, a ocasião fugidia e o julgamento difícil. Foi o que nós vimos aqui. Eu até acho que eu acredito muito na ciência, sem dispensar a ética. Eu acredito muito na ciência, bem menos nos cientistas, porque são humanos. Então, mas por quê? O doutor Irã deu uma advertência para saber como o poder busca subornar as mentes, mas a ciência está aí para nos guiar. Então, agradeço a todos, mais uma vez. E outra grande notícia que eu vou dizer agora é que a sessão está encerrada. Boa noite. Ok, professor. Alô, doutor João Martins? Pois não. Eu acho que nós vamos ter... Eu peço sua vênia para a gente quebrar o protocolo, mas eu acho que o senhor tem que atender, porque a doutora Eloá quer fazer uma intervenção. Bom, o voto de obediência lá em casa é férreo, é pétreo. Eu acho. Diga, doutora Eloá.
Eu não estou ouvindo. Abra o microfone, Eloá. Abra o microfone, Eloá. Ela vai falar. Ela não está conseguindo abrir. Pronto? Pronto. Eu quero parabenizar mais uma vez a Academia Cearense de Medicina por mais uma bienal maravilhosa, com acesso a temas atuais e nos deixam bastante dúvidas e com os palestrantes muito preparados e nos deixou assim à vontade. Eu estou aqui no escurinho, só ouvindo tudo para comentar com o meu marido quando ele chegar. Parabéns, pessoal. A vocês todos. Era isso. Pois é. Pois não, João, pois não. Não, pode terminar. Agora você que vai terminar mesmo, sabe? Não, quem termina é você. Eu apenas quero renovar o convite para que nós todos estejamos juntos novamente amanhã, às 8 horas da manhã, se possível um pouco antes das 8, para que a gente possa receber a conferência inicial do dia do professor Hélio Angotti, com a presença de todos vocês, inclusive da doutora Eloá, e para quem não sabe, talvez o doutor Flávio Carmediano não saiba, é uma eminente destacada ginecologista da nossa cidade. Então, eu devolvo, mas o maior mérito dela mesmo é cuidar do nosso amigo João Martins. É um casal. Perfeito. Então, eu devolvo a palavra a você. Pois é, você está dando muita oportunidade para mim, isso não é conveniente. Porque lá em casa eu gosto de dizer que no começo era o cravo e a rosa. Depois ficou a rosa, ela, e o ex-escravo, que não é mais escravo. E agora o ex-escravo se transformou em escravo. É a minha sina que eu gosto de receber com resignação.